Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 13 de Nissan, quando nós vamos iniciar o capítulo 40 de Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, na primeira parte do Tânia. Então, nós estamos aqui numa sequência extensa. No capítulo anterior, o Alter Rebbe nos explicou que a elevação de Torá e Mitzvot que nós produzimos aqui nesse mundo, seja elevação espiritual ou elevação para um plano espiritual, do estudo da Torá que realizamos aqui, do cumprimento prático das Mitzvot que nós fazemos, isso depende, está vinculado à Kavaná que nós temos, à intenção, a devoção que temos ao estudar a Torá ou a praticar as mitzvot. Nós vimos que quando a pessoa estuda a Torá e cumpre as mitzvot, baseado num sentimento de amor ou de temor, de reverência, que são derivados da meditação contemplativa, quando a pessoa pensa, reflete sobre a grandeza de Deus, etc., e o seu intelecto estimula, cria, faz surgir essas emoções de amor e temor. Então, o lado intelectual, nós vimos que ele, nas sefirot superiores, ele prevalece no mundo de Briá, no chamado mundo espiritual da criação. Portanto, quando a pessoa serve a Deus, estudando Torá, cumprindo mitzvot, baseado em sentimentos de amor e reverência a Deus que foram criados a partir do seu intelecto, então isso alça alturas, chegando até o mundo de Briá, a Torá e Mitzvot, que ele estudou, que praticou aqui nesse mundo. Isso se unifica com as 10 sefirot, os 10 atributos divinos presentes no mundo de Briá. Quando, por outro lado, a pessoa estuda a Torá e cumpre as mitzvot, também com amor e temor. Porém, aqui não é um amor e temor que foi despertado a partir do seu intelecto, a partir da sua meditação na grandeza de Deus. Ele apenas conseguiu estimular e despertar aquele sentimento intrínseco que ele já possuía dentro de si. Não é? Aquele amor latente que todo Yehudi possui no fundo da sua alma, e que isso inclui também, abrange dentro de si temor reverencial a Deus. Então, quando aqui a pessoa manifestou amor e temor, mas não aqueles gerados e criados pela meditação na grandeza de Deus através do seu intelecto, mas apenas despertando, estimulando a manifestação das emoções, o lado emocional, de forma espontânea, né, sentimental. Então, nesse caso, o Torá e Mitzvot que a pessoa produz aqui nesse mundo, o seu estudo da Torá, a sua prática de Mitzvot também tem uma elevação, mas daí então apenas até as 10 sefirot, os 10 atributos divinos presentes no mundo de Yetzirah, no chamado mundo da formação, que está abaixo de Briá, que é um mundo inferior ao mundo da criação de Briá, onde lá predominam as sefirot. O que prevalece lá são os atributos divinos, por assim chamar, por assim dizer, de cunho emocional, já que aqui o que está em evidência são emoções não vinculadas ou baseadas ou criadas pelo intelecto. Então também o alcance dessa kavaná presente no seu estudo da Torá ou na sua prática das mitzvot, quando foi uma kavaná fundamentada, uma intenção fundamentada em amor e temor, apenas no sentido emocional, sem lastro intelectual, sem fundamento intelectual, então eles vão chegar até as 10 sefirot de Yetzirah. Porém, nós vimos também que se faltar aquilo que é chamado o lishma, seja no estudo da Torá, ou mesmo na prática das mitzvot, se faltar a intenção, devoção, ou pelo menos a intenção de que a pessoa está fazendo isso por amor a Deus, está fazendo isso por Deus e para Deus, não é? Se faltar essa conscientização do valor, da importância da Torá no seu estudo, ou do cumprimento das mitzvot que elas representam, que aqui se trata de sabedoria divina, a Torá, de vontade de Deus, as mitzvot. Então, se está faltando básico, ou seja, a pessoa aqui acabou fazendo
Ele estudou na prática, mas o que estava envolvido aqui na hora do estudo da Torá era apenas o seu intelecto, sem estar percebendo que se trata da sabedoria divina, não é? De algo altamente elevado e espiritual. A mesma coisa nas mitzvot, ele desempenhou o cumprimento do preceito, mas fez isso quase que de forma mecânica, apenas realizou o ato, mas sem a intenção, sem talvez até uma intenção mínima. Não é? Estou fazendo isso para cumprir a vontade de Deus, para preencher o desejo divino, ou etc. Então, nesse caso, quando o estudo da Torá e cumprimento das mitzvot por parte da pessoa está desprovido de qualquer sentimento, é feito, porém, sem amor a Deus, sem reverência, sem temor reverencial a Deus. Nesse caso, nós vimos que a Torá e mitzvot, que a pessoa efetivamente realizou aqui nesse mundo, elas não têm a possibilidade de se erguer, de se elevar e se integrar dentro da divindade, serem absorvidas na divindade. Quando nós falamos que Torá e Mitzvot da pessoa ascendem, se elevam até as 10 sefirot de Yetzirah ou de Briah, isso significa que elas estão sendo absorvidas, estão sendo integradas na divindade. Porém, quando não houve nenhuma kavaná, nenhuma intenção, nesse caso, por mais que são coisas sagradas que a pessoa fez, estudo da Torá, prática das mitzvot, porém isso não tem o poder, o alcance de se elevar e ser absorvido na divindade. Mas nós vimos também que mesmo aquilo que a pessoa fez meio que mecanicamente, quase que no piloto automático, não é? sem pensar, sem refletir, sem ter, não só que ele não teve intenções sublimes e elevadas, mas não teve a mínima intenção básica, não é? Mas nós vimos, se tratando, por exemplo, de estudo da Torá, que posteriormente, quando a pessoa voltar, tornar a repassar esse estudo, fazendo então com intenção ou conscientização, consciente de que isso é sabedoria divina, ou isso desperta nele uma intenção, uma motivação de unificar-se com Deus através desse estudo. Então nós vimos que ele consegue retroativamente resgatar também todo o estudo anterior que ele fez desprovido de amor e de temor. Por isso, inclusive, os nossos sábios recomendaram, mesmo que a pessoa esteja estudando sem toda a intenção, ou sem até a intenção mínima que deveria ter, que ele não cesse, não pare de estudar, porque mais cedo ou mais tarde ele vai fazer tshuva, ele vai retornar a Deus, vai se reaproximar, vai se conscientizar de como deve ser feito o estudo, a prática das mitzvot, etc. E naquele instante nós vimos que quando a pessoa então efetivamente começa a atuar no estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, lishma, por amor, pela causa genuína da Torá, das mitzvot, por serem elas vontade e sabedoria divina, então com isso, por assim dizer, pegam carona todo aquele estudo que estava retido, que estava estacionado, que estava preso aqui no campo inferior sem poder se elevar, quando ele repassa esse estudo mais tarde, agora, lishma, com o amor, com a devoção e intenção, ele consegue resgatar tudo isso e elevar para o plano espiritual. Então, basicamente, nós vimos isso no capítulo anterior. Prosseguindo agora, no capítulo 40, nos diz o Alter Rebbe, Ach kol zman shelo chazar velamad davar ze lishma, אין לימודו עולה אפילו בעשר ספירות המאירות בעולם היצירה והעשייה. Nos diz o Alter Rebbe, porém, enquanto a pessoa não volta e estuda esse mesmo texto da Torá com intenção autêntica, que nós falamos, se a pessoa estudou passagens da Torá, que são passagens bíblicas, talmúdicas, cabalísticas, coisas muito elevadas, sagradas, porém o problema é que ele estudou sem qualquer intenção, ou sem intenção autêntica, aquilo fica retido, fica preso no plano inferior, isso não tem elevação. Então ele nos fala, nós falamos que existe uma possibilidade posterior de elevação, quando a pessoa tornar a estudar, quando ele recapitular esse estudo e dessa feita, fazendo isso com intenção, ele vai retroativamente resgatar tudo aquilo que estava preso no plano inferior. Não? Quando a gente fala que a pessoa aqui talvez ele estudou
umas coisas ou várias coisas, mas sem a devida intenção, sem a mínima intenção, às vezes pode ser até um estudo de muitos anos. Talvez durante muitos anos. A pessoa estava no piloto automático, porque assim foi criado, assim foi educado, lhe inscreveram, lhe matricularam numa escola religiosa, numa yeshiva, e ele estudava a Torá várias horas por dia, mas fez isso sem intenção. Aquilo está aguardando ainda um resgate. Ou seja, a pessoa precisa repassar esse estudo para então resgatar todas aquelas horas, que podem ser dezenas, centenas ou até milhares de horas, que ele estudou, mas que efetivamente isso não produziu uma elevação, porque já que não havia a intenção básica, aquilo ficou preso e retido no plano terrestre. Isso que nos diz o Alter Rebbe, enquanto a pessoa não volta e estuda esse mesmo texto da Torá com intenção autêntica, seu estudo não sobe, ele não se eleva nem sequer as 10 sefirot que iluminam os 10 atributos divinos, que iluminam os mundos de Yetzirah ou Asiá, que são os 2 mundos mais baixos na categoria dos 4 mundos, na divisão dos 4 mundos Atzilut, Briá, os 2 mais baixos são Yetzirah e Asiá, e ele nos diz que desprovido de Kavaná e, portanto, sem a Kavaná autêntica, sem intenção básica autêntica, portanto não havia também nem amor e nem temor a Deus por trás desse estudo, ou por trás desse cumprimento das mitzvot, então essas atividades não conseguem se elevar, elas não decolam. Por assim dizer, elas não conseguem se elevar nem para os planos espirituais mais baixos de Yetzirah e Asiá. Não conseguem se incorporar e se integrar nas 10 sefirot desses mundos. Explica o Alter Rebbe por quê, que as sefirot hem bechinat elokut, ubahen mitlabesh umityached, or ein sof baruch hu mamash. ובלא דחילו רחימו לא יכלה לסלקה ולמיקם קודם השם כמו שכתוב בתיקונים. Nos explica o Alter Rebbe porque as sefirot, por que essa Torá e mitzvot que ele fez desprovido de kavaná, de amor e temor, não se elevam nem para o plano mais baixo de Yetzirah ou inferior ainda o de Asiá? Porque as sefirot são divinas, são atributos divinos. E a abençoada luz infinita está literalmente fundida e enredada com elas. Portanto, as sefirot são elokut, são divindade. E aqui, uma vez que a pessoa realizou uma atividade de cunho espiritual, estudo da Torá, o cumprimento das mitzvot, mexeu com coisas sagradas. O problema é que ele fez isso sem qualquer espiritualidade. O objeto é sagrado, mas o sujeito, ele esqueceu em casa a sua espiritualidade. Ele estudou a Torá, ou ele cumpriu as mitzvot, mas sem qualquer espiritualidade, sem qualquer kavaná, sem qualquer intenção, devoção da parte dele, desprovido de qualquer sentimento de amor e temor a Deus. Portanto, ele nos diz aqui, por mais que o objeto é sagrado, santificado, mas se o sujeito em absoluto não estava santificado, espiritualizado, então isso não torna possível a elevação desses atos, porque o que produz o efeito aqui é essa fusão do sujeito com o objeto. O sujeito, o Yehudi, estudando Torá e cumprindo as mitzvot, mas tem que estar alinhados, não basta só que Torá e mitzvot são coisas sagradas, o Yehudi também tem que estar espiritualizado, tem que ter a intenção mínima na hora do cumprimento das mitzvot, ou do estudo da Torá. Se isso não aconteceu, então ele não vai conseguir elevar essas atividades espirituais para um plano mais alto, nem para o mundo de Yetzirah e nem sequer para o mundo de Asiá. Por quê? Porque as 10 sefirot são divindade e aquilo que ele fez está desprovido de espiritualidade, por isso não pode se integrar e ser absorvido na divindade. Como consta no Tikkunei Zohar, nos diz o Alter Rebbe aqui, conforme consta nos adendos do Zohar, que sem temor e amor a Deus, a Torá que a pessoa estuda não pode subir, ela não tem o poder de elevar-se e colocar-se diante de Deus. Ou seja, a Torá em si, como nós falamos, é algo sagrado, elevado, é a expressão, é a sabedoria divina, a própria Torá está unificada com Deus. Mas, para poder
se produzir essa elevação, é necessário aqui que o sujeito que está estudando o Torá também esteja minimamente, ao menos, envolvido com isso, espiritualizado, se concentrando, consciente da elevação desse estudo, consciente do efeito espiritual que isso tem, e, portanto, com alguma motivação de amor, de temor a Deus, alguma kavaná. Se não houve isso, então não vai haver elevação. Conforme explicado nos Tikkunim, conforme explicado nos adendos do Zohar, o Belod Chilur Rechim lo yachla lesal kol mikam kodem Hashem, como escrito no Tikkunim, rak limudo ole leichalot umadorin shem chitzoniut haolamot שבהן עומדים המלאכים. Ele vai nos dizer que algum tipo de elevação aquilo ainda tem, porque no final das contas se trata de Torá que foi estudado, se trata de mitzvot que foram cumpridas. Ele nos vai dizer, porém, que essa elevação é muito restrita e limitada. O alcance dela é limitado. Isso que ele nos fala, que o estudo da pessoa, e aqui é bom salientar que estamos tratando de um estudo, não que a pessoa fez com uma intenção egocêntrica ou negativa. Aqui nós estamos falando de alguém que estava estudando o Torá para simplesmente buscar uma carreira, seja uma carreira rabínica até, né? Uma ordenação rabínica, ou para ser respeitado na sociedade, ou qualquer outra finalidade como essa. Isso já é uma finalidade muito egocêntrica. Então isso já está apartado da espiritualidade, um pouco até antagônico, é contrário à espiritualidade. Não é? Alguém que está fazendo a coisa não com uma intenção divina, mas para benefício próprio, pelo seu interesse pessoal. Aqui, por enquanto, até essa passagem, não estamos tratando disso. Nós estamos tratando simplesmente de uma pessoa que estudou de forma neutra. Ele não tinha interesses subjetivos pessoais, não tinha aqui objetivos individualistas ou egocêntricos no seu estudo ou no cumprimento das mitzvot. Ele não fez isso para aparecer, para se exibir, ou enfim, para conquistar fama e reputação. Não, ele simplesmente fez isso sem qualquer intenção. Se chama de forma neutra, como nós falamos, ele fez isso meio que mecanicamente. Ele fez isso meio que no piloto automático. Então, em mitzvot, às vezes a gente pode entender, a pessoa mexeu o lulav em Sukkot, né, chacoalhou as 4 espécimes de plantas e não pensou, foi tão rápido, ou colocou o tefilim sem se concentrar. Mas nós estamos falando que às vezes uma pessoa pode estudar Torá e às vezes até por anos a fio, também, só meio que de forma mecânica, sem a devida mínima consciência de que aqui ele está estudando a sabedoria divina, que é algo altamente espiritualizado, elevado, e portanto ele também deveria se elevar junto com isso. Então aqui nós estamos tratando de alguém que está nesse estado ainda, está em ponto neutro, por isso o seu veículo não se mexe, muito menos não se eleva, apesar que ele vai nos dizer que algum tipo de elevação Becholzot, ainda assim, existe. Qual seria? Então ele nos diz que esse estudo da pessoa feito com intenção neutra, ele sobe, tem uma elevação, mas não as sefirot divinas. Ele chega a se erguer até o mundo espiritual, apesar que a gente deve sempre ressaltar, quando nós falamos de mundo, Olam, em hebraico, Olam vem da raiz Helem, que significa encobrimento de ocultação, encobrimento de Deus, ocultação da divindade. Portanto, por mais que ele se eleve a algum plano relacionado ao mundo espiritual, por ser mundo, ainda é um nível de encobrimento, de ocultação de divindade, mesmo nesses chamados mundos espirituais, quando não está ligado a Sefirot. Porque a Sefirot, nós falamos que elas são atributos de Deus, ou seja, que Deus se unifica com esses atributos, agindo, atuando através deles.
Mas nós dissemos que esse estudo neutro, desprovido de amor e temor, sem a kavaná, sem a devida mínima kavaná, intenção e devoção, ele não sobe as sefirot divinas, para onde ele pode subir, até onde ele pode se elevar, mas, na linguagem cabalística, mas as câmaras e repositórios existentes naqueles mundos. Certos departamentos ou os palácios, câmaras presentes naqueles mundos, que não são ainda sefirot, os quais constituem a dimensão superficial dos mundos. Se fala que esses mundos espirituais também têm o seu lado mais profundo, o lado mais profundo e elevado estaria relacionado com as 10 sefirot vigentes nesses mundos, que isso é divindade, são atributos de Deus, mas esses mesmos mundos espirituais têm um aspecto ainda superficial, têm um aspecto externo, não é? Que não está associado às 10 sefirot, e portanto, por mais que seja algo espiritual, um mundo, uma dimensão espiritual, mas ainda lá é um olam, um helem, existe encobrimento e ocultação da divindade, e ele nos diz que é ali na dimensão superficial dos mundos, de acordo com a Kabbalah, que os anjos estão posicionados. Ou seja, então, se a gente for perguntar, ou se a gente for querer entender o que é mais elevado, anjos ou sefirot? Não há dúvida que é sefirot. Sefirot são atributos de Deus. Sefirot são formas de atuação do divino, do Criador, enquanto que os anjos já são criaturas. Não é o Criador, aqui são criaturas, pode ser até criaturas amando de Deus, emissários de Deus, anulados a Deus, mas já são criaturas à parte. Se diz que nessa dimensão superficial externa dos chamados mundos espirituais, lá os anjos estão posicionados, e esse estudo de Torá de forma neutra, sem a mínima intenção, ou o cumprimento das mitzvot sem a devoção e o sentimento, ele tem alguma elevação, mas somente até esses níveis externos e superficiais dos chamados mundos espirituais. Porém, eles não chegam a atingir e não são absorvidos nas 10 sefirot, ou seja, eles não se integram com a divindade. Eles ficam num nível, ou seja, eles atingem algum nível de espiritualidade que não é pouco, que é o mesmo nível onde se encontram os anjos. Então, anjos já são seres mais espiritualizados do que nós, criaturas humanas. E ele nos traz referências da Kabbalah sobre isso, o como escatava Rab Chaim Vital Zal Beshar HaNevuah Perek Beit, שמהתורה שלא בכוונה נבראים מלאכים בעולם היצירה, ומהמצוות בלי כוונה נבראים מלאכים בעולם העשייה. כל המלאכים הם בעלי חומר וצורה, como escreveu Rab Chaim Vital, de abençoada memória. Rab Chaim Vital era o discípulo principal do Arizal Rav Yitzhak Luria, que ele transcreveu os ensinamentos do seu mestre. O próprio Rav Yitzhak Luria, o Arizal, não escreveu livros. Em compensação, Rab Chaim Vital escreveu uma enciclopédia inteira de Kabbalah, dezenas de livros e volumes transcrevendo os ensinamentos do seu mestre. Portanto, aqui se trata da Kabbalah luriânica, no capítulo 2 do Shara Eichud, na seção intitulada Shara Nevuah. Lá ele nos explica que da Torá estudada sem intenção autêntica, ele estudou de forma, ele não tinha intenção negativa, não tinha intenção egocêntrica, mas não tinha também a intenção elevada. Então, quando se trata de Torá, e aqui há uma diferença entre o alcance do estudo da Torá e o alcance do cumprimento das mitzvot. Então, a Torá estudada sem intenção, da Torá estudada sem intenção autêntica, são criados anjos no mundo de Yetzirah. Se ele estudou a Torá e etc., essa Torá sem intenção devida autêntica, ela não se unifica com a Sefirot do mundo espiritual, ela atinge apenas o lado superficial desses mundos espirituais, as câmaras externas, etc. Então a Torá, sem essa Kavaná, Lolishma, ela chega até os anjos, ela cria anjos, por assim dizer, ela produz efeitos espirituais, resultados espirituais no mundo de Yetzirah, no chamado mundo da formação.
Enquanto que das mitzvot praticadas, das mitzvot práticas cumpridas sem intenção autêntica, já mitzvot que a pessoa fez no piloto automático, etc., são criados anjos no mundo inferior de Asiá. Elas sobem até um nível mais baixo, menos elevado que a Torá pode atingir, ou seja, elas chegam ao nível externo, superficial do mundo espiritual de Asiá, do chamado mundo campo da ação, né? Porque as mitzvot que envolvem ação, quando feitas sem kavaná, têm pouca luz e energia próprias. Por isso elas não são capazes, elas não podem subir a Yetzirah, elas não são capazes de se erguer e se elevar, sequer ao mundo de Yetzirah, permanecem então no campo espiritual externo do mundo de Asiá. Mundo de Asiá, mundo de ação, como já dissemos várias vezes, não se trata ainda do nosso mundo terrestre. O nosso mundo terrestre é chamado Olam Asiá Gashmi, o mundo da ação, o mundo físico, material, né? Mas aqui se trata de um plano espiritual ainda. Então as mitzvot, sem a Kavaná, elas criam anjos no mundo de Asiá, enquanto que a Torá estudada sem Kavaná, ela cria anjos, por assim chamar, por assim dizer, ela chega até o plano superficial do mundo acima de Asiá, no mundo de Yetzirah, da formação. Mas aqui ele nos acrescenta que todos os anjos consistem em matéria e forma. Ou seja, os anjos já são criaturas. Eles têm a chamada forma, que seria como seu lado espiritual, sua alma, mas eles também têm matéria. Não é uma matéria similar ao do corpo humano, do corpo físico terrestre, mas eles também têm um tipo de matéria. Portanto, eles são incompatíveis com as Sefirot, porque as Sefirot são atributos de Deus, as Sefirot são totalmente divinas. Por isso, se fala aqui que essas, tanto a Torá estudada sem Kavaná, ela chega só ao nível dos chamados anjos, né? Mas que é um mundo, que é um plano espiritual, mas ainda ligado às criaturas, e não ainda não chega até o Criador. Não chega a se absorver, a se integrar dentro do Criador nas 10 Sefirot. Isso que ele nos diz até agora. E ele nos fala que só entendendo isso um pouco melhor, ele nos explicou que Torá e Mitzvot, quando a pessoa estudou, mesmo sem a devida intenção, elas não permanecem em absoluto, totalmente aqui embaixo, elas têm uma certa elevação. Até onde elas têm elevação? Até o plano angelical, até o plano onde se encontram os anjos. E onde se encontram os anjos? No lado externo, superficial, nas chamadas câmaras externas dos mundos espirituais, do mundo de Asiá, do mundo de Yetzirah, eventualmente no mundo de Briá, mas elas não atingem o âmago do mundo espiritual, a parte interna, profunda, que consiste nas 10 Sefirot, que elas são expressão da divindade. Então, aqui ele nos diz que os anjos, eles também têm, por assim dizer, forma e matéria, ou seja, que eles têm, por assim dizer, chamar, também eles têm um tipo de corpo e alma. Apenas que se fala que o corpo do anjo é diferente do nosso, é totalmente diferente do aspecto corpóreo físico do ser humano. Se fala que enquanto nós estamos fundamentados, estamos baseados em 4 yesodot, em 4 fundamentos, né? Ar, fogo, terra e água. Os anjos, eles estão fundamentados, ou o corpo deles, por assim dizer, está associado a 2 dos fundamentos, os mais refinados, os mais elevados, que seriam fogo e ar. Baseado no versículo, no Salmos, Ose malachav ruchot, mesharetav esh lohet, que ele fala dos malachim, dos anjos, que eles são feitos à base de ruach, do ar, e os seus serventes espirituais, angelicais, são de esh lohet, de chama. E assim explica Nachmanides em vários lugares, etc. Aqui Rav Chaim Vital elabora esse assunto e nos fala que quando se faz uma mitzvah sem kavaná, quando o Rav Chaim Vital
mestre cabalista, quando ele está dizendo que uma pessoa fez uma mitzvah sem kavaná, não significa que ele colocou o tefilin sem saber que isso é uma mitzvah. Talvez ele fez brachá, sher kideshanu bemitzvotav etzivanu, ou seja, a kavaná técnica, aquilo que se chama a intenção técnica de cumprir com a sua obrigação, cumprir o mandamento bíblico, a pessoa teve aqui. A kavaná técnica pela halachá, para a execução do ato, ele teve. Então aqui quando ele está falando que ele cumpriu uma mitzvah sem kavaná, ele não está dizendo que uma pessoa tinha que ir no mikveh, pulou no mikveh achando que era uma jacuzzi sem intenção. Não, ele sabia que era uma mitzvah, apenas que ele não teve a kavaná de ter aqui um sentimento, uma motivação mais elevada, mínima de amor e reverência a Deus. Ou quando ele fala aqui que ele rezou sem kavaná, ele não está tratando aqui de uma pessoa que pronunciou as palavras da reza, folheou o Sidur pensando em negócios. Não, talvez uma pessoa que pronunciou as palavras da reza até se concentrando no significado das palavras, no sentido das palavras, mas faltou, quando nós falamos que aqui faltou a kavaná, faltou a intenção, a devoção, faltou o amor e temor a Deus, a conscientização da importância da elevação do ato que está realizando. E ele nos diz, é sabido que através das mitzvot se cria os chamados anjos, se realiza um efeito espiritual. Cada mitzvah que é feita, por assim dizer, cria um anjo. E o anjo, nós falamos que ele é composto também de corpo e alma. Então aqui o que acontece, se a mitzvah que a pessoa fez está desprovida de kavaná, da intenção, envolvendo sentimento, motivação, amor e temor a Deus, então sobre isso se diz que é uma mitzvah sem kavaná. Ou seja, aqui está mais presente, o corpo da mitzvah está presente, ou o corpo do estudo da Torá, por assim dizer, mas faltou aqui a kavaná da mitzvah, faltou o sentimento de amor, de temor, de reverência, etc. Por isso se fala que aqui ele cria um anjo, por assim dizer, mais limitado, e por isso não ascende ao plano da Sefirot, por isso esse ato não pode chegar até o plano da Sefirot. Em outras palavras, o que a pessoa realiza aqui, como nós vamos ver a seguir, seja no estudo da Torá, a prática da mitzvot, são atos físicos ou materiais. O estudo da Torá a pessoa faz com seu intelecto, mas pronunciando as palavras, etc., como já vimos, mas isso é um ato físico, que até a habilidade de falar vem da alma energizante, que é a alma animal. Ou quando a pessoa faz as mitzvot, são atos físicos. E como se converte o físico para espiritual? Como se transforma o físico em divino? Porque o físico é físico, está preso ao plano corpóreo, ao plano terrestre. Isso é material, está associado ao mundo materialista. Como de repente isso se torna, o que pode transformar isso em espiritualidade, elevar isso para a divindade? O que torna isso viável e factível é a kavaná. A kavaná é o lado espiritual, que deve estar presente por trás, ou dentro, ou junto do estudo da Torá, do cumprimento das mitzvot. Porque senão, o estudo da Torá, por mais que seja um exercício intelectual, a pessoa pronuncia as palavras, mas isso ainda é algo de ordem física, e mais ainda as mitzvot, que a pessoa cumpre com coisas físicas, etc., também é algo material. Então o máximo de elevação que isso vai ter, desprovido de kavaná, é chegar até num plano onde também existe alma e corpo, ou seja, algo que ainda tem um aspecto corpóreo, etc., no máximo no chamado campo angelical. Mas não mais do que isso, não vai conseguir transcender. Para transcender para esse ato originalmente físico nosso, por mais que se tratando de envolvendo algo sagrado que é o estudo da Torá, ou o cumprimento da mitzvah, mas não deixa de ser um ato físico corpóreo. O que pode fazer isso transcender e se elevar é a kavaná. Esse é o poder, o efeito e o alcance da kavaná, que pode elevar isso, tornando isso algo essencialmente espiritual, e fazendo que isso possa ser absorvido e integrado dentro da divindade, dentro das 10 sefirot.
Agora, continua o Alter Rebbe nos fala de uma situação inferior, pior, abaixo, porque como nós falamos até agora, nós tratávamos de um indivíduo que estava estudando Torá e cumprindo mitzvot, mas de forma neutra, sem a devida intenção, sem a mínima intenção básica, elementar, motivação de amor, temor a Deus, etc. Mas existe uma situação mais grave, uma situação pior, que é aquele que está estudando com interesse pessoal para engrandecer o seu ego, que daí isso já é algo até negativo. Então, isso que continua nos dizendo o Alter Rebbe Aval Torah shelo lishma mamash, kegon liot talmid chacham bekahai gavna, אינה עולה כלל למעלה, אפילו להיכלות ומדור המלאכים לקדושה. אלא נשארת למטה בעולם הזה הגשמי, שהוא מדור הקליפות. Nos fala o Alter Rebbe, porém, a Torá estudada com intenção completamente inautêntica. Não é que não houve intenção, houve aqui uma intenção egocêntrica, negativa, individualista. Por exemplo, tornar-se célebre como erudito da Torá, etc. Então, nesse caso, quando não apenas deixou de haver a intenção ideal, mínima, mas houve uma intenção contrária, simplesmente não sobe ao céu. Essa Torá que a pessoa está estudando dessa forma, com essa motivação, não sobe ao céu, nem sequer, nem ao lado externo dos campos espirituais, não atinge nem o chamado mundo angelical, nem sequer as câmaras e repositórios dos anjos sagrados, daí não tem como se elevar. Ao contrário, essa Torá permanece embaixo, ela vai permanecer aqui no campo terrestre sem qualquer elevação. Ela permanece aqui, no mínimo temporariamente, até a chegada de Mashiach. Neste mundo físico, ela vai permanecer aqui embaixo, no mundo físico, que é o repositório das klipot, que conforme explicado na Kabbalah, esse nosso mundo físico, onde permanecem as klipot, e já que o estudo da pessoa aqui, não só que não foi um estudo sagrado, elevado, mas é um estudo motivado por interesses individualistas, egocêntricos, portanto, é um estudo motivado pelas klipot, pelo lado negativo, as chamadas cascas, que encobrem o fruto, o conteúdo benigno, o conteúdo principal, e aqui também a Torá que ele estuda vai ficar presa aqui embaixo no campo das klipot. Aqui nós temos um adendo do Alter Rebbe com referências nos livros de Kabbalah sobre o que ele mencionou até agora, H, como שכתוב בזוהר, חלק ג' דף ל"ד עמוד ב' ודף קכ"א עמוד ב', ele nos traz aqui citações de algumas passagens do Zohar, Ayen Sham, o Milá Salka o Bakarechin vechulu, Veitaar, Madeitaar, Itav Tav vechulu, Ayen Sham, Vedav Kufhei Amud Aleph, Mila Deoraita, Itavid Minei, Kola Vesalik vechulu, Vedav Kuf Samechet, Amud Beit, Kalin Deoraita, Utzlota, Bakin, Rekin, Hulei. Então ele nos traz aqui pelo menos umas 4 passagens do Zohar, mencionando as páginas, as referências onde se encontram, endossando aquilo que ele nos explicou, nos mencionou até agora. Prossegue, o Alter Rebbe e nos fala, como Shkatuv Bezoar, mais uma citação do Zohar, conforme consta no Zohar Sagrado, a obra mestra da Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai, al Pasuk, quando o Zohar menciona um versículo que nos fala, Ma itron la'adam bechol amalo, sheyamol tachad hashamesh, deafilu amala deoraita, yavid begin yekarei, vechulei. Então ele nos fala conforme consta no Zohar, no comentário sobre um versículo em Kohelet, em Eclesiastes do rei Salomão. O versículo bíblico fala que proveito traz ao homem toda a sua labuta sob o sol, que proveito a pessoa, o homem extrai de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho, seu esforço, debaixo do sol. Então esse versículo tem vários sentidos e interpretações em vários níveis. Então aqui ele nos diz, baseado no que explica o Zohar, que quando ele fala o que o homem já ganha do seu esforço debaixo do sol, que labuta é esforço aqui, um esforço, uma labuta sem proveito, inclui até a labuta do estudo da Torá.
seja, ele nos diz que isso inclui até mesmo o esforço empreendido por parte da pessoa até no estudo da Torá. Mas que benefício isso traz? Explica o Zohar, se ele a faz a fim de obter glória para si. Se a pessoa, porque ele nos diz, por mais que talvez ele esteja se esforçando, muita labuta, muito esforço, muito empenho, durante muitas e muitas horas, não só coçando a cabeça, se esforçando em imersão no estudo da Torá, etc., mas o problema nos fala o Zohar, se ele faz tudo isso só para obter glória para si, então essa labuta fica sob o sol, embaixo do sol. O que significa? Literalmente no versículo ele diz o que adianta uma pessoa estar trabalhando na lavoura, ou seja, ele fica horas a fio se queimando com o sol em cima dele no trabalho, não é? Isso... que proveito traz ao homem toda a sua labuta sob o sol? Mas aqui, de acordo com a explicação mais profunda do Zohar, ele nos fala que isso se refere até à labuta, ao esforço no estudo da Torá, mas quando esse esforço todo é feito em benefício próprio, com interesse individualista, então que proveito traz ao homem toda a sua labuta? Isso fica sob o sol, isso acaba ficando aqui embaixo, isso permanece aqui no plano terrestre, sem poder se elevar e não sobe ao céu. E é sobre isso que o Zohar está falando e se referindo àquilo que nós explicamos quando a Torá ou as mitzvot são feitas com uma intenção inapropriada, com uma intenção de benefício pessoal, então isso não tem nenhuma elevação, nem para o campo externo dos mundos espirituais, nem para o campo dos anjos, nada, isso vai permanecer retido aqui no campo terrestre, no mundo das klipot, das chamadas cascas. Zesh Katuv conclui essa passagem, o Alter Rebbe nos dizendo que isso é o que consta no Talmud, no Tratado Psachim. Ashrei mi sheba lekan betalmudo beyado. Isso explica o dito dos nossos sábios, feliz aquele que chega aqui ao céu, depois de 120 anos, etc., com seu estudo em sua mão. Então, em termos místicos, ele nos diz o que significa que a pessoa chega com o livro, esqueceu o livro em casa, o que significa com o estudo em sua mão, que significa que ele deve alegrar-se. Quando uma pessoa consegue chegar no plano espiritual acompanhado do seu estudo, significa que aquilo que ele produziu em termos de estudo da Torá ou prática de mitzvot teve uma elevação, ele fez com alguma intenção mínima. Então, sorte daquele, feliz aquele que chega com seu estudo na mão, significa que ele deve alegrar-se porque sua Torá subiu ao céu e não ficou embaixo neste mundo, e ela não ficou retida aqui no plano físico e terrestre. Porque, como nós falamos, quando uma pessoa estuda ou faz a mitzvah com uma intenção negativa, aquilo não tem elevação, aquilo fica debaixo do sol, por assim dizer, aquilo vai permanecer preso, retido aqui no plano terrestre sem possibilidade de elevação. Isso que ele nos diz depende então da intenção da pessoa, e daqui nós vemos, de tudo isso nós estamos vendo a importância da kavaná, da intenção, da devoção, o poder dela, o alcance dela, quando ela existe de forma adequada, apropriada, nos dois níveis, seja a kavaná motivada pela meditação intelectual, seja a kavaná oriunda dos sentimentos emocionais inatos da pessoa, ou no mínimo se não há uma kavaná contrária, uma kavaná neutra. Mas se há uma kavaná negativa, individualista, então isso acaba retendo, isso, né, tem um freio de mão aqui, acaba retendo as coisas no plano físico terrestre, sem possibilidade de elevação. Por isso, feliz aquele que chega lá em cima, junto com o seu estudo, junto com as mitzvot, ou seja, que houve a kavaná, e com isso ele conseguiu elevá-las também junto para o plano supremo.